Irmãs, estamos aqui nessa nossa terceira quarta-feira, nosso terceiro encontro, encontro de irmãos, muito mais do que ser um momento formativo, é importante dizer que é um encontro de irmãos. Vocês daí, eu daqui, somos todos irmãos, filhos da mesma igreja, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, e por isso, todos irmãos. Então, estamos aqui num encontro de irmãos. E eu gostaria de começar essa nossa partilha de hoje perguntando para vocês se vocês conseguiram ler a carta que o Papa Francisco escreveu sobre o afeto à Sagrada Escritura, carta essa em que o Papa fala bastante sobre a figura de São Jerônimo, ele traz para nós a pessoa de São Jerônimo, um pouco da sua vida, dos seus ensinamentos. Eu gostaria de saber se algum de vocês gostaria de fazer uma partilha. Ficaria muito feliz se alguns de vocês pudessem partilhar o que vocês acharam da carta, quem conseguiu ler, o que achou da leitura. Posso falar? Sim, por favor, minha irmã. Então, sou Valquíria, eu li a carta toda e acabei de ler até agora há pouco e meditei a respeito o quanto que foi falado, né, do amor de São Jerônimo pela a Sagrada Escritura e o quanto nos dias de hoje eu tenho ouvido, não sei se sou só eu, mas tem soado muito. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. E até anotei algumas coisas falando, né, o quanto que assim como Deus é um mistério, né? É um mistério a Sagrada Escritura. O quanto que não podemos estar lendo ela sozinho, mas somente mesmo, né? Com a ajuda do Espírito Santo para ter entendimento, né? Eu achei lindo. Não conhecia muito, sabia que São Jerônimo era, né, o responsável por nos ter dado essa grandiosidade, né, de ter traduzido a palavra, mas fiquei encantada de ler tudo o que eu vi. Valquíria, você falou uma coisa muito interessante. Eu estou até com a minha aqui, olha. E a minha está toda rabiscada, pintada de marca-texto, porque é impossível a gente ler uma carta como essa e não querer fazer tantas anotações e tantos apontamentos, não é verdade? Você também testemunha isso? Sim, eu estava lendo e escrevendo. Meu esposo falou assim: por que você está anotando se já está tudo aí no papel? Eu gosto sempre de anotar e tenho tido uma experiência muito boa de ficar anotando. Anoto tudo que eu medito com a Bíblia, com a oração, eu anoto. E quando a gente escreve, a gente parece que memoriza muito mais. Falei assim, é realmente um texto riquíssimo de ler várias vezes, né? E como São Jerônimo mesmo, né, passou a vida lá, dizendo lá o quanto que passou o resto da sua vida lendo, meditando a palavra, né? Sim. Obrigado, Valquíria, pela sua partilha. Mais algum irmão se sente à vontade, gostaria de falar um pouco sobre a carta? Eu queria falar, assim, resumidamente, assim, agradecer a você por você ter, né, pedido para que a gente pudesse ler e ali mostrar realmente, eu falo que é uma carta de amor. Assim, como eu consegui sentir o amor dele por Deus, pela Escritura. Me despertou, assim, eu acredito que em todos que leram, fez um despertar de um grande amor pela palavra de Deus, que assim, sabe quando você começa a ler? Eu comecei a ler, então como eu não tenho como imprimir, eu estava lendo no celular, eu falava assim, meu Deus, que carta grande é essa? Mas assim, não dava vontade de parar de ler, porque era mesmo uma carta de amor para Deus, né? É uma parte que me marcou, assim, que me tocou muito mesmo, foi quando ele foi para Belém, né? E ele fala ali
do ventre de Nossa Senhora, que aí ele, né, ele narra naquele último pedacinho o ventre de Nossa Senhora, a morte, a ascensão, a ressurreição, né? Que tudo ali que ele viveu naquela parte ali de Belém me tocou muito, sabe? Porque quando eu tive em Israel, né, na minha mente, quando eu li, eu fiquei tentando achar aquele lugar, né? Porque ele fez ali, eu acredito que um mosteiro, né, para receber o povo. Então, assim, o amor dele é muito grande. E é uma carta que a gente tem que ler várias vezes. Eu te agradeço, Leandro, por ter indicado. E, assim, mais apaixonada eu tô pela Escritura, pela Palavra de Deus. Esse lugar que São Jerônimo residiu lá em Belém, ele existe ainda e ainda acolhe pessoas, e é possível as pessoas que vão lá visitar descerem até o quarto onde ele dormia, onde ele rezava, onde ele ficava. É impressionante. As pessoas que já foram dão um testemunho muito bonito da visita a esse lugar. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas tenho muitos amigos, muitos irmãos que já foram, e o testemunho realmente é muito bonito desse local em específico. Muito obrigado, Amélia, pela sua partilha. Mais algum irmão se sente à vontade também para partilhar? Bem, acredito que não, né? Então vamos iniciar aquilo que é a proposta para a nossa reunião de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certinho aí com o vídeo? Certo. Eu vou compartilhar hoje com vocês aqui uma tela, porque hoje eu gostaria de falar um pouco nesse nosso último encontro, nesse nosso último dia dessas 3 quartas-feiras que nós estivemos juntos, que Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntos. Eu gostaria hoje, então, de falar com vocês sobre a formação do pregador. Qual caminho o pregador deve trilhar para conseguir alcançar uma formação que seja o mínimo para que nós possamos exercer bem o nosso papel de pregadores. Eu fiz com vocês um comentário na semana passada e gostaria de refazê-lo, que seria impossível, nesses nossos 3 pequenos encontros, nessas 3 quartas-feiras, que seria impossível eu conseguir falar com vocês tudo, né? Até porque todo o nosso processo formativo, ele não pode ser online, ele precisa ser presencial, para a gente fazer exercícios juntos, para que as nossas apostilas sejam aplicadas. E hoje, então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a formação do pregador. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela. Se vocês desejarem, depois eu posso encaminhar esse slide para a Amélia, para o José Augusto, e eles compartilham com vocês, tá bom? Para vocês não terem que ficar escrevendo tudo agora, anotando tudo agora. Eu vou enviar para vocês esse slide. Pode ser? Amélia, está me ouvindo bem aí? Tudo bem? Tudo bem. Tá aparecendo bem aí o slide? Está sim. Certo. Então vamos lá. Qualquer probleminha, Amélia, você me fala, tá? Se der algum probleminha com o áudio ou com a imagem. Ok. Porque como eu saí da tela principal, eu não consigo ver mais aquela parte escrita, o chat. Só consigo ouvi-los. Porque aqui na tela do meu computador só está aparecendo o slide agora. Então, amados irmãos, eu gostaria de fazer uma breve partilha com vocês sobre a formação do pregador. E eu queria começar essa partilha com um trecho da carta aos Romanos, que eu gostaria que vocês pegassem, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. É uma passagem muito conhecida nossa, algumas pessoas até usam muito essa passagem, por exemplo, para se referir à oração em línguas. Ela tem alguns pormenores aí que a gente até poderia usá-la, mas não seria a palavra mais indicada para a gente se referir à oração em línguas. Tem outras passagens
do apóstolo Paulo, para que a gente possa falar de maneira mais específica sobre oração em línguas, mas eu gostaria de destacar aqui a questão da... Deixa eu só tirar aqui um aviso de coisa que apareceu aqui, rapidinho. Isso. Romanos 8, 26 nos traz essa passagem. Outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, nem orar como convém. Amados irmãos, quando a gente fala que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, para ajudar a nossa fraqueza, nós estamos falando de nossa fraqueza de modo geral, a começar pela nossa fraqueza humana, a começar pela nossa fraqueza relacionada ao pecado, relacionada à nossa oração, às vezes, tão pouca, ao nosso pouco contato com o Senhor. E quando a gente fala o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, isso ajuda muito a gente responder à pergunta: todos precisamos de formação? Será que existe algum carismático, algum servo de grupo de oração que responderia assim: eu não preciso de formação. Eu já fiz bastante formação, eu já sou suficientemente formado, eu não preciso mais participar de nenhuma formação. Será que nós encontraríamos, ainda hoje, irmãos que falariam assim? Eu, sinceramente, rezo, peço muito a Deus que não encontremos pessoas que digam isso. Porque formação, irmãos, é um processo que não tem fim. A formação, quando se fala de formação no âmbito religioso, no âmbito espiritual, a nossa formação ela não tem fim. Nós iniciamos um processo formativo, talvez já há algum tempo, mas esse processo formativo ele vai caminhar, ele vai dar passos até o último dia da nossa vida. Até o último dia que nós vivermos, nós estaremos em formação. Então, todos precisamos de formação? Sim, porque somos fracos. E aqui eu queria abordar essa questão da nossa fraqueza no que diz respeito ao que nós não sabemos. Se a gente diz porque nós não sabemos o que pedir, não sabemos orar como convém, antes de dizer que a gente não sabe o que pedir e não sabe o que convém, nós dizemos que nós não sabemos. E toda vez que a gente diz assim, eu não sei, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para o saber. E quando eu digo eu já sei, eu já tenho formação, eu fecho o meu coração, eu fecho a minha intelectualidade para aprender coisas novas. Por isso que eu dizia para vocês que formação é um processo que deve durar a vida inteira. Eu, por exemplo, já disse para vocês desde o primeiro encontro que eu sou professor. Eu dou aulas de língua portuguesa nas escolas onde eu trabalho. E eu diria para vocês que na minha profissão, como profissional que sou, já na sala de aula há quase 30 anos, eu ainda não me sinto completamente formado. Eu fiz faculdade, eu fiz especializações, tive a oportunidade de me especializar bastante com pós-graduações, mas eu digo para vocês, todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Quanto mais quando nós nos referimos à igreja, à pregação, à palavra de Deus. Vocês viram, por exemplo, na carta do Papa Francisco, o afeto à Escritura, o quanto que São Jerônimo era um homem dado à formação. O quanto que São Jerônimo era um homem que dizia, eu não sei, vem Espírito Santo em auxílio à minha fraqueza. E ele não só orava, mas ele buscava, agia, ele lia, estudava, corria atrás, porque o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, principalmente quando a gente reconhece que não sabe. E
além dessa passagem bíblica, eu gostaria também de trazer o que a igreja diz com relação à formação. No decreto apostólico Actuositatem, ele diz, que é um documento do Vaticano II, ele diz que o apostolado, e aqui quando a gente pensa em apostolado, nós estamos falando daquilo que a gente leva. E o que nós levamos nos nossos grupos de oração? Nós levamos a palavra de Deus. Então, veja o que diz o decreto do Vaticano II. O apostolado não pode atingir eficácia plena senão através de uma formação que seja múltipla e integral. Múltipla, porque nós estamos com o nosso campo de visão aberto para aprender sobre tudo. Por exemplo, eu sou pregador, você é pregador. Nós não podemos querer aprender só sobre pregação, mas nós precisamos querer aprender sobre a igreja, sobre o grupo de oração, sobre o Espírito Santo. Isso é formação múltipla e não uma formação só especificada no exercício do nosso ministério. Assim também como uma formação que precisa ser integral. Eu preciso começar e eu preciso carregar esse início até o fim. Buscar uma formação, como eu disse anteriormente, até o último dia da minha vida. Na renovação carismática do Brasil, nós temos um processo formativo. Como é o nosso processo formativo? O que nós trabalhamos com os pregadores aqui no Brasil? Como se eu pudesse dizer assim, para ficar claro para vocês, passo a passo. Qual seria o passo a passo que um pregador precisaria participar para poder ter no seu coração uma tranquilidade de que ele participou de toda a formação que é oferecida pelo movimento, pela corrente de graça, Movimento Eclesial Renovação Carismática? O nosso processo ele é dividido em 3 fases, que nós chamamos de fase querigmática, fase catequética e fase específica. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases. Veja só. Aqui eu tenho um organograma que mostra essas três fases com as capas das nossas apostilas. Nós temos a fase querigmática, que é a primeira, que é o início de tudo, que deve levar as pessoas até a fase básica, catequética, que nós chamamos de módulo básico, e que posteriormente deve nos levar à formação dos ministérios, que a gente chama de formação específica. Na fase querigmática, deixa eu só voltar aqui. Na fase querigmática, nós estamos falando daquele processo inicial, que são o seminário de vida no Espírito, a experiência de oração, o aprofundamento de dons e, de modo opcional, o seminário sobre o batismo no Espírito. Gente, muitas pessoas conhecem o Senhor através do seminário de vida no Espírito. Eu acredito que vocês promovam sempre o seminário de vida no Espírito aí nos grupos de oração de vocês. Também acredito que vocês promovam experiências de oração, que vocês promovam aprofundamentos de dons, que são muito importantes para serem trabalhados na nossa vida, e eu também já passei por isso, e acredito que vocês também passaram, quando nós estamos começando, quando nós estamos naquela fase de encantamento com o Senhor, conhecendo o Senhor, porque muitos se afastaram dele, porque muitos não o conhecem. Então, essa fase querigmática é essa primeira fase, esse primeiro momento de encantar as pessoas para o Senhor. E é muito importante, irmãos, que nós, pregadores, não deixemos de participar de um bom seminário de vida no Espírito, de uma experiência de oração, de um aprofundamento de dons, porque, segundo nós orientamos na renovação, os responsáveis por pregar no seminário de vida no Espírito, na experiência de oração, no aprofundamento de dons, somos nós pregadores. A responsabilidade de pregar nessa fase querigmática é nossa. E como que a gente vai pregar no seminário de vida no Espírito, na experiência de oração, no aprofundamento de dons, se antes a gente não tiver participado de um momento como esse, como espectador?
sentadinho lá, só participando. Então, é muito importante que a gente participe dessa fase querigmática, para que depois nós participemos do módulo básico. O nosso módulo básico de formação, ele está passando aqui no Brasil por uma reformulação, será menos apostilas, serão menos apostilas, mas até o momento ele é configurado assim, olha, ele tem as 3 primeiras apostilas, uma que fala sobre a identidade da renovação carismática. É importante que o pregador ele conheça a sua identidade. Ele saiba o que é ser um carismático. Quando que começou a renovação? Como que ela começou? Onde ela começou? O que faz sentido? O que nos identifica como renovação carismática? Nós temos tudo isso contemplado nessa primeira apostila do módulo básico. Depois, um mergulho nos carismas, conhecermos a parte teórica e a parte prática dos carismas. Depois, o grupo de oração. Gente, se tem alguém que precisa entender bastante sobre grupo de oração, é o pregador. Ele precisa entender que o grupo de oração ele tem 3 momentos: reunião de núcleo, reunião de oração e grupo de perseverança. Se o pregador não entende isso, ele não vai saber, por exemplo, que a pregação dele ela está na reunião de oração, que é uma reunião que foi discernida pela reunião de núcleo. E depois, trabalhando a questão da perseverança das pessoas, trabalhar no grupo de perseverança. Então, essas são as 3 primeiras apostilas do módulo básico. Depois, nós temos uma apostila de formação humana, que fala do nosso encontro com Deus. É uma apostila não tão formativa, mas eu diria que ela é mais de experiência do nosso encontro com Deus, do nosso comportamento diante de Deus, da nossa relação com Deus. Depois, a apostila 4 e 5, que fala sobre a vida de oração e sobre a santidade. Gente, o pregador, ele precisa entender sobre vida de oração. Ele precisa entender o que a igreja fala sobre a oração cristã, na vida cristã, a importância da oração pessoal, das devoções, de orar com a palavra, e também entender a busca pela santidade. A nossa busca para que aquilo que a gente prega seja aquilo que a gente vive. Então, a apostila 5 falando sobre santidade. Depois, mais uma apostila falando sobre o encontro comigo mesmo, o relacionamento meu comigo. Como eu me relaciono comigo? Será que eu sei me perdoar? Será que eu sei me aceitar? Será que eu sei conviver com o meu jeito de ser? Então, essa apostila trabalha muito essa coisa da formação humana, do encontro consigo mesmo. Depois, uma apostila que fala sobre a igreja e uma que fala sobre a doutrina social da igreja. Essa apostila sobre a igreja, irmãos, é uma riqueza, porque ela dá a nós, pregadores, uma visão geral de tudo que a gente precisa saber sobre a igreja e também a de doutrina social, os documentos que falam de doutrina social, porque nós da Renovação já fomos muito criticados de ser um povo que só vai para o grupo de oração e fica lá balançando o braço. E não é bem assim. Nós também temos na Renovação ministérios que cuidam dessas questões sociais, o Ministério de Promoção Humana, o Ministério de Fé e Política. São ministérios que trabalham essa questão da doutrina social da igreja. E, finalizando, uma apostila do encontro com o outro, uma apostila de formação humana, trabalhando o meu relacionamento com as outras pessoas, que também é muito importante. E aí vejo, irmãos, a formação querigmática é aquela formação geral para todos. Todos os servos de todos os ministérios devem participar e passar por ela. Depois, essa formação básica que eu acabei de apresentar para vocês, ela não é só para o Ministério de Pregação, ela também é básica para todos os ministérios, para a intercessão, para a música, para a pregação, para o Ministério de Oração por Cura. Até agora, eu estou falando somente de formação que é comum a todos, mas que não deve deixar de ser conhecida por nós, pregadores. Nós, pregadores, precisamos de participar dessa formação básica para que a gente aí sim chegue
à formação específica do nosso ministério. E agora, a partir de agora, eu estou falando da formação específica do Ministério de Pregação. Qual é a formação, o material do Ministério de Pregação? Eu já mostrei para vocês numa reunião passada as duas apostilas. São essas duas, coloquei a capa aí para vocês verem. Essas são as duas apostilas que o Ministério de Pregação trabalha. Formação para o Ministério de Pregação, apostila 1. Formação para o Ministério de Pregação, apostila 2. Qual é o conteúdo que tem cada uma dessas apostilas? Vou mostrar para vocês. A apostila 1, que é a primeira apostila de formação específica do Ministério de Pregação, vejam a riqueza que é essa apostila, esse material, pessoal. Ela trabalha 3 blocos. Ela trabalha o ministério, o que é ministério, o que é o serviço de pregar. Depois ela trabalha no outro bloco a pessoa do pregador e num terceiro bloco a pregação no grupo de oração. Então vamos voltar. No primeiro bloco ela trabalha o ministério. Nós temos um capítulo explicando o que é ministério, porque antes de a gente entender o que é ministério de pregação, a gente precisa ter muito claro na nossa mente o que é um ministério. Ministério é um serviço. Algo que eu estou colocando à disposição dos meus irmãos. O ministério não é meu, não é para o meu crescimento, não é para me exaltar, não é para que as pessoas me aplaudam. O ministério é um serviço que eu coloco à disposição do outro. Isso é que é trabalhado nesse primeiro tópico. Depois, nós trabalhamos os 2 pilares do Ministério de Pregação. O pilar no sentido de que é o que sustenta o ministério. Imagina aqui que os meus 2 braços são 2 colunas. São as 2 colunas que sustentam o Ministério de Pregação, que são a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Esse é o pilar do Ministério de Pregação, a Palavra e o Espírito. Por que existe Ministério de Pregação? Porque nós temos o Espírito Santo que nos inspira para pregar a palavra de Deus. Depois, na segunda parte, essa apostila vai trabalhar a pessoa do pregador. Como é o chamado? A gente conversou sobre o chamado na nossa primeira reunião. Como que Deus faz um chamado a alguém a ser pregador? Como nós respondemos a esse chamado? Como que nós percebemos que Deus está nos fazendo esse chamado? Isso é trabalhado nesse primeiro tópico. Segundo tópico que a apostila trabalha. Gente, eu não estou dando os ensinos aqui para vocês não, tá? Eu só estou mostrando quais são os temas que são trabalhados nas apostilas do nosso ministério. Depois nós trabalhamos a personalidade do pregador a serviço, os estilos de pregação. Se eu fizesse uma pergunta para vocês agora assim, gente, todos nós somos iguais? Todos nós temos o mesmo jeito como pessoa, como ser humano? A resposta é não. Cada um de nós é de um jeito, cada um de nós pensa de um jeito, cada um de nós age de um jeito, julga de um jeito. E é muito importante, enquanto pregadores, nós entendermos que nós temos uma personalidade. Deus, quando nos fez, ele nos fez a cada um de maneira individual. Isso tira um peso muito grande dos nossos ombros, porque talvez a gente ficasse pensando assim, eu tenho que ser pregador igual o fulano de tal. E aí a gente pega talvez aqueles pregadores que são referência, que aparecem na televisão, que são famosos, que são conhecidos, e a gente fica achando que a gente só vai ser um bom pregador se a gente for igual àquele pregador. Pelo amor que vocês tenham a Deus, tirem isso da cabeça. Nós não temos que ser iguais a ninguém. O Senhor chamou você para você ser pregador, pregadora, do jeito que você é, com a sua personalidade. E depois um outro tópico, trabalhando a vida de oração na vida do pregador, que a gente também trabalhou bastante na quarta-feira da semana passada.
Então, esses 3 tópicos, o chamado, a personalidade e a oração na vida do pregador, são tópicos que estão nesse bloco que falam sobre a pessoa do pregador. Depois, ainda na apostila 1, nós temos um terceiro bloco que vai falar sobre a pregação no grupo de oração. E vai falar especificamente o quê? Das 2 principais características que tem que ter a pregação no grupo de oração. A pregação, ela tem que ser querigmática, a gente também já falou sobre isso nos encontros passados, e ela precisa ser carismática, ela precisa ser inspirada. São as 2 principais características que precisam ter a nossa pregação no grupo de oração. Ela precisa ser querigmática, porque ela é o anúncio da palavra centrado na pessoa de Jesus Cristo, e ela precisa ser inspirada porque nós recorremos ao Espírito Santo para nos preparar. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos na escuta do Espírito Santo, quando nós preparamos o nosso roteiro, tudo isso subordinado ao Espírito Santo. Por isso, ela é uma pregação carismática, inspirada. Nós usamos os carismas tanto para nos preparar, quanto para pregar, para aquela hora que é o momento da pregação. Gente, olhem esses 3 blocos e olhem a riqueza que é essa primeira apostila do nosso ministério. Eu sou suspeito para falar porque eu acompanhei a escrita dessas 2 apostilas desde o seu embrião, desde a sua origem, desde quando elas começaram a ser escritas. Inclusive, tem alguns capítulos desses que foram escritos por mim, e outros que foram escritos por outros irmãos. Mas este é o principal material que nós temos de formação do Ministério de Pregação. Gente, eu queria pedir uma licença para vocês para falar uma coisa que talvez vocês, a princípio, não vão entender muito bem, talvez a princípio não vai cair muito bem no coração de vocês, mas que eu não posso deixar de partilhar. Quando nós falamos de formação do Ministério de Pregação, nós precisamos ter um cuidado. Quem é o formador? Quem é essa pessoa que está aplicando uma formação para o Ministério de Pregação? Essa pessoa que está aplicando uma formação para pregadores, ela é uma pessoa que está vinculada, que segue as orientações daquilo que a Renovação Carismática Católica do Brasil está orientando, ou ela está dando uma formação para pregadores segundo a opinião dela, segundo o que ela acha, segundo o que ela pensa que é o certo? Muito cuidado, meus amados irmãos, e me perdoem fazer esse alerta com cursos que são oferecidos, com materiais que são oferecidos. Aprenda a ser pregador, venha a ser pregador, faça o curso tal. Muito cuidado, irmãos, porque nem todos esses cursos, nem todos esses formadores, eles têm uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que está vinculada àquilo que o nosso movimento tem orientado nesses tempos. Então, gostaria de fazer esse alerta para vocês. Sempre que vocês forem buscar uma formação do Ministério de Pregação, procurem saber a fonte, de onde vem, de qual material. É um material oferecido pela RCC do Brasil? O formador é alguém que está apto para isso? É alguém que tem a bênção, a anuência da pessoa que o coordena ou não? É uma coisa para deixar aqui para reflexão de vocês, tá bom? Eu estou apresentando aqui para vocês as nossas 2 principais apostilas de formação do nosso ministério. Acabei de apresentar para vocês o conteúdo da primeira apostila e agora vou apresentar para vocês o conteúdo da segunda apostila, da nossa apostila 2. A nossa apostila 2, ela trabalha 2 grandes blocos e alguns anexos. O primeiro grande bloco da apostila 2 trabalha o quê? A Bíblia, a palavra de Deus.
Ela tem um primeiro capítulo que fala sobre a história que a Bíblia conta. O que esse capítulo trata? Ele faz um resumo da Bíblia. Qual é a história que a Bíblia conta? É um ensino muito rico e, ao mesmo tempo, muito simples, que dá para a gente uma visão geral de toda a palavra de Deus. Depois, um segundo ensino sobre quais critérios nós precisamos ter para critérios que nós precisamos ter para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Depois, a exegese bíblica, a delimitação do texto. O que é delimitação, gente? Qual é o recorte do texto bíblico? Qual que é o trecho bíblico que eu vou pregar? E a partir desse texto bíblico, como que eu consigo segmentá-lo, torná-lo em partes, para que a minha pregação seja uma pregação cada vez mais eficaz, de acordo com aquilo que está dito na palavra de Deus? E ainda um outro ensino falando sobre os gêneros literários na Bíblia. Eu já comentei com vocês que a Bíblia, ela tem vários gêneros literários. Ela tem poesia, ela tem narrativas, tem parte histórica, tem parte de leis. Então é muito importante que a gente entenda os gêneros literários que estão presentes na Sagrada Escritura, certo? Depois um segundo bloco que vai falar sobre a roteirização. Gente, o que é a roteirização? A roteirização é um papelzinho que a gente prepara lá no dia que vai pregar. Tem uma pessoa com o microfone aberto, que está dando uma interferênciazinha, se puder fechar, por favor. Quando a gente está preparando a pregação, a gente tem lá a nossa anotação. Eu já conversei com vocês semana passada sobre a importância do roteiro. E a nossa apostila 2, ela explica como que a gente faz um roteiro, como que a gente prepara o nosso papelzinho lá que a gente vai usar como roteiro. E a apostila ensina 3 maneiras de se preparar um roteiro. A partir do tema, é uma possibilidade. A partir da análise da narrativa do texto, é uma outra possibilidade. A partir da lexo divina, da leitura orante da palavra, é uma outra possibilidade. Com essas 3 primeiras, nós não estamos dizendo que só existem essas. Nós não estamos dizendo que uma exclui a outra. Nós só estamos dizendo que existem essas 3 possibilidades. Também, uma ferramenta que nós podemos usar na pregação é contação de histórias. Contar uma história para usar na pregação. Dentro da nossa pregação no grupo de oração, a gente pode inserir uma pequena história que vai ilustrar o que a gente pregou. Claro que pode, fica muito legal, às vezes, se a gente tem uma historinha, uma parábola, um pequeno conto, que a gente quer inserir para deixar que aquilo que nós pregamos fique mais claro, fique mais de um entendimento melhor para as pessoas. Claro que a gente pode usar uma história, claro que tem que contar a história de maneira mais curta, mais breve, porque a gente não tem muito tempo na pregação, mas é óbvio que a gente pode inserir uma história. E ainda uma outra coisa que a gente pode inserir como uma ferramenta é um testemunho. Se aquela palavra que você está pregando, você tem um testemunho relacionado àquilo na sua vida e você quer inserir o testemunho, insira também o testemunho. O testemunho pode ser uma boa ferramenta que você pode usar para a pregação. E, como eu disse, essa apostila 2, ela termina com alguns anexos. Um primeiro anexo que fala da verbalização, do cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com o tom da nossa voz, falar mais alto, falar mais baixo, falar mais rápido, mais devagar, da roupa que a gente usa no dia que vai pregar, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, de vícios de linguagem, falar muito né, falar muito tá, falar muito ok, cuidado para que a gente não use muita repetição de esses recursos que são próprios da fala, mas que é bom a gente tentar combater na nossa pregação. E ainda um outro anexo que é muito importante, que fala sobre a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição
e o Sagrado Magistério, o tesouro da nossa fé. A Sagrada Escritura, ela é pregada aos olhos da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério vêm em nosso auxílio para que nós não cometamos erros na hora de pregar a Sagrada Escritura. Então, esse anexo é fantástico também, dá uma boa visão para a gente do que é a Sagrada Tradição e do que é também o Sagrado Magistério e como que a gente relaciona tudo isso na pregação. Gente, vocês viram que riqueza as nossas duas apostilas? Que maravilha! Quando vocês, talvez alguns já tenham a oportunidade de participar, já tenham participado, ou quando vocês tiverem a oportunidade de ter essa formação aí para vocês, vocês vão ver que bênção. Todos esses itens não é só parte teórica. O formador autorizado, preparado para isso, quando ele aplica esse conteúdo, ele não aplica só a parte teórica, mas ao final da parte teórica, ele também faz exercícios, ele também faz um workshop, trazendo para a pessoa, fazendo junto alguma atividade. Essa parte aqui, por exemplo, de exegese bíblica, delimitação textual, segmentação do texto bíblico, a gente faz pequenos grupos de pregadores, todo mundo com papel e caneta, e a gente escreve, e a gente vai dividindo as partes da palavra, e vai vendo que palavras que são mais importantes, que palavras que se repetem, tudo isso é ensinado nesse item aqui, ó, da segmentação do texto bíblico. Então, não é só teoria, também é muita prática, muito exercício, muito fazer junto, o pregador mais experiente, ajudando o pregador que está começando. Gente, a nossa formação é uma riqueza. Essas duas apostilas, elas são riquíssimas para a formação do pregador. Além dessas duas apostilas, e agora eu quero falar de algumas coisas que não são tão importantes quanto as duas apostilas. Eu poderia dizer para vocês que essas duas apostilas, a 1 e a 2, é o nosso principal material. Nós não temos outro material mais importante, principal, na formação dos pregadores do que essas duas apostilas do Ministério de Pregação. Mas nós temos algumas coisas extras que a gente também pode indicar para vocês. Estão aqui, por exemplo, 2 outros materiais que já foram publicados pela RCC do Brasil. O primeiro é esse livretinho, Perguntas e Respostas sobre o Ministério de Pregação. Ele é um livretinho pequeno. Deixa eu ver se eu consigo pegar o meu aqui rapidinho. Ele é um livrinho assim, pequeno, consegui. Olha só. Ele é assim, bem pequenininho, tipo livro de bolso. E ele é todo assim com perguntas e respostas. Eu vou chegar aqui bem perto, ó. Tá vendo? Ele tem o número, aí tem a pergunta e logo abaixo a resposta. E perguntas que muitas vezes são dúvidas nossas. Por exemplo, quanto tempo deve durar uma pregação? Tá aqui e tem a resposta embaixo. Pode não haver pregação no grupo de oração? Tá aqui a pergunta e abaixo a resposta. Um livrinho, gente, fininho. Ele tem pouquíssimas páginas. E ele é pequenininho, livro de bolso, 30 páginas. Que é, assim, um excelente material para quem está começando no ministério. O pregador está começando a pregar, é muito bom que ele tenha contato com essas perguntas e respostas. Outro material, que agora vai pular para o oposto, que não seria um material para iniciantes, mas seria um material para as pessoas que vão ajudar a aplicar essas duas apostilas que eu disse anteriormente, que é esse apoio pedagógico para a formação de pregadores. Quem precisa ter contato com esse subsídio? As pessoas que já têm mais experiência, que vão aplicar essas apostilas para os pregadores. E aí, aqui nesse material, apoio pedagógico, a gente fala sobre alguns aspectos pedagógicos de como devem ser os encontros, como que a apostila tem que ser aplicada, como que a gente trata, por exemplo, a questão da avaliação da pregação. Tudo isso está nesse subsídio que, como eu disse, não é para todos os pregadores.
é para aqueles que vão trabalhar na formação de pregadores. Nós poderíamos dizer que é para os formadores de pregadores. Esses sim precisam conhecer esses materiais. Algumas outras dicas que eu queria dar para vocês que vocês já devem conhecer, que é o nosso IEAD, que é o nosso Instituto de Educação à Distância da Renovação Carismática Católica do Brasil. No nosso IEAD, nós temos vários cursos. Temos cursos sobre Nossa Senhora, cursos sobre a Sagrada Escritura, cursos sobre, enfim, diversos assuntos. Mais um curso que eu recomendo muito para vocês, inclusive aqui no Brasil, nesses meses de novembro, dezembro e janeiro, nós estamos incentivando muitos pregadores para aproveitar esse tempo de pandemia, onde as pessoas estão ficando muito em casa, para fazer esse curso que está aí, Instrumentos Eficazes para Melhor Compreender a Bíblia. Gente, esse curso é uma riqueza e ele é todo online. Só entrar lá no nosso site, tá aí ó, o site nessa parte azul do slide, iead.rccbrasil.org.br, e fazer esse curso aí da sua casa, no horário que você pode, com a sua disponibilidade. Esse curso Instrumentos Eficazes para Melhor Conhecer a Bíblia é fantástico para pregadores e a gente também tem recomendado muito aqui no Brasil. Outra coisa que tem sido muito recomendado aqui são as propostas de estudo que nós temos disponibilizado desde o início desse ano. Como o versículo tema desse ano de 2020 da RCC do Brasil é de Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso espírito, nós fizemos mais no início do ano um estudo da carta aos Romanos, um estudo mais aprofundado, fizemos o estudo através de partilhas, reunindo pequenos grupos de pregadores, ou de maneira virtual, através do Zoom, através do Google Meet, ou através do WhatsApp, enfim. Depois lançamos um outro estudo que é sobre a figura do sentinela na palavra de Deus. Já lançamos um outro falando sobre o verbo resgatar na palavra de Deus, o livro de Jó. São propostas de estudo que a partir de 2020 nós começamos a lançar. Essas propostas de estudo, elas estão disponíveis gratuitamente pelo portal da RCC do Brasil. Qualquer um de vocês que quiser acessar, baixar esse PDF, está lá disponível, gratuito, para você baixar e fazer esse estudo, ou sozinho na sua casa, ou junto com algum irmão, de maneira virtual, como vocês conseguirem fazer. Estão excelentes e aqui no Brasil estão surtindo um excelente resultado para os grupos de pregadores que estão fazendo essas propostas de estudo. Outra possibilidade que eu também tenho recomendado aos pregadores é que, se você tem aí por perto um curso de teologia ou uma faculdade de teologia e tem a oportunidade de fazer, faça. Gente, para pregar a palavra de Deus no grupo de oração, nós não temos que ser especialistas em Bíblia. Já falei sobre isso semana passada. Não é só quem é especialista que pode pregar. A pregação é para nós, pessoas simples, que não somos tão especialistas assim. Mas cá para nós, como é bom a gente aprender sempre mais. Como é bom a gente mergulhar cada vez mais na fé da nossa igreja, que é uma riqueza imensurável. Não parar nunca a nossa busca pela formação. E eu retorno àquela pergunta inicial: todos precisamos de formação? Com certeza que sim. Todos precisamos de formação. Apenas 2 slides finais para a gente concluir. Irmãos, quando a gente fala de ministério, e aqui a gente está falando especificamente do ministério de pregação, e eu observei nos nossos primeiros encontros que vocês aí têm muito hábito de falar ministério da palavra. E uma recomendação, eu não estou dizendo que vocês estejam errados em falar ministério da palavra, mas uma recomendação que eu faria para vocês, uma dica, uma sugestão, é que vocês usassem mais essa nomenclatura, ministério de pregação, que é o que a gente usa de maneira mais comum aqui no Brasil, e não ministério da palavra. Porque
Se a gente for, por exemplo, por um caminho eclesiológico, o ministério da palavra, com essa expressão, com esse termo, ele é muito mais voltado aos sacerdotes, aos diáconos, aos bispos, e não muito, talvez, a nós leigos. Por isso que aqui no Brasil, há muito tempo atrás, chegou até a usar essa expressão. Mas depois de certo tempo, nós chegamos à conclusão de que usar ministério de pregação, que pregação é o ato de pregar, ele combinava mais com o nosso exercício do nosso ministério do que exatamente o ministério da palavra. Então fica aqui como uma sugestão, como uma dica, vocês tentarem usar mais essa nomenclatura do que ministério da palavra. E esse ministério, o ministério de pregação, ele não é uma estrutura autônoma. Nós não fazemos o que nós queremos. Tudo que a gente for fazer no ministério de pregação, a gente sempre precisa consultar a coordenação do grupo de oração, a coordenação, eu não sei aí se você, como que vocês falam, se é diocese, se é região, se é, mas sempre recorrer, sempre deixar a par, dar ciência, explicar, dizer o que vai acontecer, por exemplo, vai promover uma formação, sempre dar ciência a isso à pessoa que nos coordena, ao coordenador do grupo, ao coordenador da região, que no caso, se eu não me engano, aqui é o José Augusto, também a Amélia. Sempre a gente dizer, olha, nós estamos fazendo essa formação, deixá-los sempre a par de tudo, ciente de tudo. Essa é uma coisa muito importante que a gente também tem falado muito para os pregadores. Outra coisa é a gente evitar algumas expressões do tipo assim, tem que ser assim, isso é uma norma do ministério, isso é uma regra do ministério. Vamos evitar essas expressões, porque elas podem confundir as pessoas, elas podem soar de uma maneira assim muito autoritária. Preferir sempre usar assim, olha, gente, o Ministério de Pregação tem orientado assim. Essa é uma orientação que o Ministério de Pregação do Brasil tem orientado. Isso está orientado de acordo com os nossos materiais formativos. Vocês querem ver um exemplo de uma coisa que por aqui no Brasil é muito comum ainda? A gente tem combatido, tem explicado, mas uma coisa que tem sido muito comum aqui e virou moda em alguns estados aqui do Brasil é alguém inventou, a gente não sabe de onde que isso partiu, que no grupo de oração só pode pregar a passagem do Novo Testamento. Alguém inventou isso. A RCC do Brasil nunca deu essa orientação. Ou então, que só pode pregar no grupo de oração o evangelho do dia. Ou que só pode pregar no grupo de oração passagens do Antigo Testamento. Ou só pode pregar no grupo de oração a cartas de Paulo. Irmãos, pelo amor de Deus, essa orientação nunca foi dada. Se isso existe por aqui pelo Brasil, eu acredito que não existe aí, mas se existe aqui, foi invenção de alguém. Não existe essa orientação de que só pode pregar o Novo Testamento, só pode pregar o Antigo Testamento, só pode pregar uma passagem que seja da liturgia daquele dia, ou só pode pregar o Evangelho se for o Evangelho do dia. Não. Evangelho do dia, liturgia do dia, isso vai acontecer na missa, na celebração da palavra. Grupo de oração não é missa. Grupo de oração não é celebração da palavra. Qual é a palavra que nós pregamos no grupo de oração? No grupo de oração, nós pregamos aquela palavra que foi discernida pelo núcleo do grupo de oração. Eu já falei sobre isso anteriormente, mas eu queria voltar a bater nessa tecla. Quem discerne qual é a palavra que vai ser pregada no grupo de oração é o núcleo, o coordenador do grupo de oração, junto com o núcleo do grupo, que decide isso como? Em oração, escutando a Deus. Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que seja pregada? E a gente ora, e a gente ora, e a gente ora, porque nós somos carismáticos, exercitamos os carismas, e Deus vem através de uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, e mostra para nós qual é a passagem que vai ser pregada naquela semana.
E se Deus der uma passagem do Antigo Testamento? Nós pregamos aquela passagem do Antigo Testamento. E se naquele dia Deus deu uma passagem do Apocalipse? Nós pregaremos aquela passagem do Apocalipse. E se Deus deu um evangelho que não é o evangelho do dia? Nós vamos pregar o evangelho que Deus deu. E se por acaso houver a providência, ou talvez a coincidência de Deus dar para aquele dia o mesmo evangelho daquele dia? Tudo bem, mas isso não é uma regra, isso não é uma orientação, certo? Nós, repito, nós pregamos na reunião de oração, nós pregadores, a palavra que o núcleo do grupo de oração discerniu e deu e mostrou para nós. Aconteceu do pregador ter um imprevisto e ele não pôde vir pregar. Alguém de última hora vai pregar. Que palavra que vai pregar? A mesma palavra que foi discernida. Olha que coisa óbvia, irmãos. Quando Deus deu uma palavra para o núcleo, para ser pregada na reunião de oração, Deus não deu a palavra por causa daquele pregador. Deus deu a palavra por causa daquela reunião. Então, seja aquele pregador que ficou determinado para pregar, ou seja, qualquer um outro pregador, a palavra é a mesma. Ah, mas alguém foi pego de última hora e alguém não teve tempo de preparar. Prega, vai rapidinho, ora antes da pregação, pede a Deus para te iluminar, mas prega aquela palavra que foi discernida para aquela oração. Por isso que aqui no Brasil, nós orientamos que quando um pregador tem um imprevisto de última hora e não pode pregar, é bom que a pessoa que vá substituí-lo seja o próprio coordenador do grupo de oração ou algum membro do núcleo. Por quê? São pessoas que participaram do discernimento daquela reunião. São pessoas que estavam lá na hora que Deus mostrou qual era a palavra. Então, são pessoas que já têm aquela palavra há um certo tempo na sua mente, no seu coração. Então, aqui nós orientamos que quando acontece um imprevisto com um pregador, que seja o coordenador do grupo ou alguém do núcleo que vá fazer aquela pregação. E não uma pessoa pega aleatoriamente do nada, alguém que desconheça completamente a moção. Mas, repito, a palavra que Deus dá para a reunião, Deus dá para a reunião e não para o pregador. Independente de ser aquele pregador ou outro pregador, a palavra é aquela que Deus quer. Então a gente não deve trocar a palavra com nenhuma desculpa, com nenhuma hipótese. Nós seguimos a moção que Deus deu ao núcleo do grupo de oração. E eu quero terminar com o último slide, que vai se remeter um pouco à carta que vocês leram, Afeto à Sagrada Escritura, e também a tudo que eu partilhei com vocês nesse nosso último encontro, nessa nossa última reunião. O Papa Francisco disse assim: a palavra de Deus deve ser proclamada com oração. Sempre. Sem oração, pode-se fazer uma bela conferência, uma bela palestra, mas não é a palavra de Deus. Somente de um coração em oração pode sair a palavra de Deus. É fantástica essa reflexão do Papa Francisco. Somente de um coração em oração pode sair a palavra de Deus. E com essa frase do Papa Francisco, eu queria convidar vocês agora a gente fazer uma breve oração. Pegue, por favor, a sua Bíblia, sua palavra, se você puder, se ela estiver aí por perto. Abrace a sua palavra assim, ó, como quem tem um grande afeto à Escritura, como nos ensinou a carta do Papa Francisco falando sobre São Jerônimo, como quem tem um grande afeto pela Escritura. Abraça a sua palavra, fecha seus olhos um pouquinho e faz uma meditação assim rápida de tudo que nós ouvimos ao longo dessas 3 últimas quartas-feiras. Vai deixando Deus te lembrar
de algumas coisas que nós falamos, de algumas partilhas que nós fizemos. Vá deixando o Senhor, se você puder fechar um pouquinho os seus olhos, vai deixando o Senhor te lembrar de tudo aquilo que foi falado. Quantas coisas o Senhor nos falou? Quantas coisas o Senhor falou no nosso coração? Quantas coisas que a gente não sabia? Ou quantas coisas que a gente nunca tinha pensado, nunca tinha parado para pensar? Quantas coisas que a gente, às vezes, com a nossa cabeça dura, a gente acha que só a gente que está certo, que só o que a gente pensa que está certo. Quantas coisas o Senhor foi nos tocando. Abraça a sua palavra. E eu queria convidar você, assim, abraçado com a sua palavra agora, que você falasse com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Fale com as suas palavras. Aquilo que vier ao seu coração. Somente de um coração em oração pode sair a palavra de Deus. Fala, abre mesmo os seus lábios. Fala com o Senhor. Você está abraçando a palavra do Senhor. Aquilo que Ele nos diz, a carta de amor que Ele escreveu para nós. Isso que você está segurando aí não é só um livro. Não é só um monte de papel. Mas é a carta que Deus escreveu para você. A carta que Deus escreveu para a humanidade. Toda a sua mensagem é um único livro. Esse livro é Cristo. Esse livro fala de Cristo. Esse livro se cumpre em Cristo. Porque Ele, Jesus, é a palavra. Vai abraçando a sua palavra e vai dizendo: Jesus, eu te amo tanto. Jesus, eu amo tanto a tua palavra. Jesus, eu te amo tanto, meu Senhor. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Tu és a minha esperança. Eu te amo tanto, Jesus. E por isso eu abraço a tua palavra assim com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto, a Sagrada Escritura. E eu te peço, Jesus, nessa noite, aumenta o meu amor pela tua palavra. Aumenta, Senhor, o meu ardor, a minha coragem, o meu entusiasmo, para quando eu for pregar a tua palavra, para quando eu for anunciar a sua palavra, eu faça isso com muito amor, com muita garra, com muito entusiasmo, com muita coragem. Eu te peço, Jesus, aumenta em nós o amor, a coragem, a abertura de coração, porque nós sempre precisamos de formação. Porque nós não sabemos, Senhor. Nós queremos declarar para Ti, como a palavra de Romanos 8:26, nós não sabemos. E quando nós dizemos que não sabemos, nós estamos abrindo o nosso coração, dizendo, eu quero saber. Eu não sei, Senhor, mas eu quero aprender. Eu não sei, Senhor, mas eu quero saber. Eu abro o meu coração. Eu abro a minha mente. Eu reservo um tempo da minha vida. Eu me organizo para ter um tempo dedicado à tua palavra. Tudo isso nós te pedimos, Jesus, com todo o amor do nosso coração, porque nós somos teus, porque nós fomos escolhidos por ti. Tu és o nosso Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por esses nossos 3 encontros. Muito obrigado pela oportunidade, pelas partilhas, pelas trocas de experiência. E eu quero agora, Senhor, orar por esses meus irmãos que oraram por mim nessas 3 noites.
Nessas 3 noites, Senhor, eles estenderam as mãos deles sobre mim e oraram por mim. E agora eu quero orar por eles. Eu quero te pedir, Senhor, derrama uma porção dobrada do teu Espírito sobre cada um deles. Derrama sobre eles, Senhor, um amor muito grande pela tua palavra. Derrama sobre eles, Senhor, um amor que não caiba no peito, pela sua palavra, pelo Espírito Santo, pelo anúncio da sua palavra, inspirados pelo Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de nossa mãe querida, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos agradecer a você, agradecer a Deus primeiramente, a você, Leandro, por toda a sua entrega, né, nessas 3 semanas. E eu quero agradecer em nome do Ministério de Pregação a todos que aqui estiveram, né? Assim, uma gratidão muito grande por tudo que você fez por nós, né? Ter levado, ter trago até nós toda essa palavra, todo esse ensinamento, tudo aquilo que a gente precisava mesmo, né? Para que o nosso ministério cresça cada dia mais, né? No amor, na verdade. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?